Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje nós estamos na segunda parte da aula sobre água e saúde pública, certo? Nós vamos, como de costume, recapitular alguns conceitos e depois iniciar a aula, certo? Lembrando que quem está online é importante copiar no caderno e me mandar a folha copiada, certo? O que você escreveu no seu caderno, para eu poder colocar presença, certo? Vamos lá revisar? Primeiro, nós vimos um pouco sobre máquinas e trabalho, certo? Falei que trabalho é toda atividade realizada que consome energia para atingir um fim, como por exemplo atividade física, e que o trabalho está relacionado sempre a duas coisas: força e deslocamento. Certo? Trabalho ainda pode ser quando a força exercida em um corpo promove ou para um deslocamento. Quando a força não desloca e nem para, significa que não aconteceu o trabalho, certo? E esse trabalho ele pode ser facilitado por meio de máquinas. Máquinas vão ser qualquer mecanismo capaz de transformar a forma de energia em outra, certo? Dessa forma, elas podem mudar a direção de uma força ou aumentar a eficiência do trabalho, como por exemplo a máquina de moinho. Existe uma relação direta entre força e deslocamento. Também falei para vocês que só existe força se existiu deslocamento, certo? E aí eu falei para vocês a fórmula para se calcular a força, que é trabalho igual a força vezes o deslocamento. Falei para vocês dos dois tipos de máquinas, as máquinas simples e as máquinas complexas. Falei sobre a alavanca, certo? A alavanca possui duas partes principais: o fulcro ou base e por cima objeto rígido ou haste, onde ele vai ter uma força exercendo de um lado e uma resistência do outro, certo? Falei também que enquanto maior a haste for, menor vai ser a força aplicada para deslocar um objeto. Já quando menor for a haste, maior vai ser a força aplicada para deslocar um objeto, certo? O grande exemplo de quando você bota aqui algum material para levantar uma pedra. E aí, se esse material que você botou para levantar for muito grande, você vai ter que botar muita força. Já se ele for pequenininho, você vai botar menos força, certo? Existem os tipos de alavanca. Falei para vocês três tipos de alavanca: as interfixas, interresistentes e interpotentes. Falei também sobre a roldona ou pólio, onde elas vão facilitar o levantamento de um peso, são feitas a partir de discos resistentes e possuem estrutura no meio onde se passa uma corda, certo? E os tipos, existem dois tipos principais de roldonas ou pólios, são os seguintes: fixas e móveis, certo? As fixas vão mudar a direção da força aplicada e diminuir essa força aplicada, certo? Como eu falei na aula. Já as móveis, a corrente é fixar no teto e vai diminuir a intensidade da força aplicada, ou seja, você vai ter que aplicar mais força. E é usada muito em academias, certo? Em máquinas de musculação, etc. Falei para vocês também de inclinagem, plano inclinado, cunha, certo? Depois nós começamos a estudar o capítulo 2 sobre calor e temperatura. Falei para vocês o significado da área da termologia, que é a área das ciências naturais, que estuda o calor, temperatura e o equilíbrio térmico, os fenômenos relativos ao calor,
como a transmissão e dilatação do calor e dos materiais. E falei que antigamente o calor era transmitido a partir das sensações térmicas, certo? Depois eu falei para vocês que temperatura vai ser o grau de agitação das moléculas e vai medir o nível de agitação dessas moléculas, certo? Se a molécula está movendo um pouco, significa que ela está com menos temperatura. E se ela está se movendo muito, é porque ela está com a maior temperatura. E existem 3 formas de se medir essa temperatura. Nós temos as escalas de temperatura, né? Os termômetros, que eu pedi também para vocês fazerem um trabalho. São quais? Celsius, Kelvin e Fahrenheit, certo? Depois nós vimos um pouco sobre calor, que é a energia térmica em trânsito. Ele sempre vai fluir do mais quente para o mais frio. O calor existe em todos os lugares, quentes ou frios. E o calor vai ser a mudança do estado físico, dependendo do valor de massa da sua temperatura, certo? Nós vimos as formas de transmissão de calor. Falei para vocês que existem 3 formas como o calor vai transmitir, porque o calor sempre não vai passar de onde está mais quente para onde está mais frio. Então, esse calor pode passar de 3 formas: por condução, convecção e radiação. A condução, o calor é transmitido por um bom condutor térmico, geralmente feito de metal, como por exemplo, o fogo passa pela panela e chega na água, certo? Já o segundo tipo é a convecção térmica. A convecção térmica nada mais é do que um aquecimento de líquidos ou gases, certo? Onde sempre o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer, certo? Para vocês não esquecerem disso, vocês sempre vão lembrar que o ar-condicionado fica no teto, então o ar gelado vai descer até vocês, certo? E o ar quente vai subir. Também temos a irradiação térmica, que a energia térmica vai ser transmitida através de ondas eletromagnéticas, certo? As ondas eletromagnéticas são ondas que passam sem a necessidade de um material para transmiti-las, certo? Assim como a condução e a convecção. A condução precisa de um condutor e a convecção de gases ou líquidos. Já a irradiação não precisa de nada, que é como o calor do Sol chega até a Terra, certo? E também como o micro-ondas funciona, está relacionado diretamente com a irradiação dos corpos. Também falamos sobre a dilatação e contração dos corpos. Eu falei para vocês que existem 3 formas de dilatação. A dilatação linear, que é o crescimento dos corpos lineares, e também citei até que em trilhos existem os espaços entre um trilho e outro, pois eles já estão prevendo essa dilatação que vai ocorrer no metal. Antigamente ocorria muito os trens, quando estavam passando por um trilho e o trilho se dilatava, o trem caía. Isso sempre acontecia em épocas muito quentes, certo? E várias pessoas morriam, até descobrirem que os sólidos eles vão aumentar, vão se dilatar, né? Vão se expandir. O segundo tipo de dilatação é a dilatação superficial, em áreas superficiais, e a dilatação volumétrica, que vai aumentar o volume total do material, certo? E tem também a contração térmica, que é quando nós baixamos a temperatura, nós podemos diminuir a área que aquele corpo ocupa, certo? E eu falei para vocês também sobre a garrafa térmica e como ela está relacionada com as formas de transmissão de calor. Ela possui 3 partes: a tampa, o vácuo e o espelho, onde a tampa impede a condução, o vácuo a convecção e o espelho evita a irradiação, certo? Depois nós conversamos um pouco sobre combustão, falei para vocês a relação entre combustível, comburente e a combustão. Onde combustível vai ser o que queima, comburente o que faz queimar e a combustão o fogo propriamente dito, certo? Os combustíveis vão ser os materiais que vão sofrer queima e existem 3 formas de combustíveis: os gasosos, os líquidos e os sólidos.
Os gasosos, como por exemplo o gás de cozinha, que tem o nome químico de butano. Os líquidos, como as gasolinas dos veículos, é um tipo de combustível líquido. E os combustíveis sólidos, como a madeira de um vulcão. Madeira, terra e etc. A madeira é como você bota em combustão, em queima, em fogueiras, certo? Existem os tipos de combustíveis, né? Que são dois tipos gerais. Os combustíveis não renováveis e os renováveis. Os não renováveis é quando eles são esgotáveis, como o petróleo. Por quê? A natureza demora milhões de anos para produzir, certo? Então ela está produzindo aqui bem devagarzinho. E nós, seres humanos, consumimos muito rápido, certo? Então, uma hora essa conta não vai fechar. Aqui eu tenho um consumo que cresce rápido e aqui eu tenho a produção da natureza que cresce bem lento. Então, uma hora a conta não fecha e os combustíveis não renováveis vão chegar ao fim aí, como o petróleo, carvão, mineral e o gás natural. Temos também os renováveis, que são inesgotáveis. Por quê? A natureza está produzindo muito. Mesmo que a gente consuma muito, a gente não vai chegar nem próximo, como a luz solar, os ventos e a água, certo? Também falei sobre biocombustíveis, que são um tipo de combustíveis renováveis, porque são feitos a partir de matéria orgânica, resto de alimentos, de alguns outros processos, certo? Falei sobre etanol, biodiesel e biogás. Falamos um pouco sobre máquinas térmicas, que vão transformar energia térmica em energia mecânica. Depois nós começamos a falar sobre Terra e Universo. Falamos sobre a Pangeia e a deriva continental. Desde lá do surgimento do planeta Terra, que surgiu após uma grande explosão chamada de Big Bang, e todos os continentes inicialmente eram juntos. E aí, a partir da deriva continental, eles começaram a se espalhar, certo? Um grande geofísico aí, alemão, chamado Wegener, que viveu de 1880 a 1930, teorizou que esses continentes se espalharam a partir da teoria da deriva continental, certo? Ele falou que, no começo, todos os continentes eram juntos e ele chamou de Pangeia. E com o passar do tempo, a Pangeia foi se espalhando, certo? Fragmentando. Isso tem relação com o afastamento das placas tectônicas, que ocorrem 2 centímetros a cada ano, certo? Também existem os encontros entre as placas tectônicas, que vocês também fizeram um desenho, que pode ser de 3 formas. Divergente, quando se afasta, transformantes, quando estão uma do lado da outra, e convergente, quando estão se aproximando, certo? Falamos sobre alguns fenômenos, como terremoto, tsunami. Falamos também sobre a escala Richter e como ela funciona. Falamos se existe ou não como prever terremotos de forma exata. Eu falei para vocês que não tinha, mas pode se prever a partir dos comportamentos dos animais que vivem ali naquela região, que eles fogem antes de acontecer o terremoto. E a alteração na água podem se dar indícios que vai ocorrer terremoto, certo? Também falei sobre erupções vulcânicas, que vão originar a partir do encontro entre placas tectônicas, porque elas vão ocorrer a partir de um alívio da pressão existente do magma que existe na região interna da Terra. E também falei um pouco sobre os impactos ambientais que isso pode acarretar na saúde humana, certo? Depois nós falamos sobre a atmosfera e saúde do planeta. Eu falei para vocês o que era a atmosfera, que são todos os gases que envolvem o planeta. E os gases ficam presos através da atração gravitacional. Falei sobre o ar atmosférico, que é a mistura dos gases, feito de nitrogênio, oxigênio, argônio, carbono e vapor d'água. Falei para vocês do gás nitrogênio, que está em maior quantidade, forma nosso material genético. Não captamos oxigênio através do ar e sim da alimentação, porque as bactérias, o nitrogênio entra e sai do nosso corpo e nós não captamos nada. Mas no solo, as bactérias pegam esse ar com nitrogênio, fixam e jogam para as plantas. E aí, a partir das plantas, nós nos alimentamos dele, certo?
Falei do oxigênio, que corresponde a 21% da atmosfera. Falei sobre os seres vivos que podem ou não consumir oxigênio e são divididos em aeróbicos e anaeróbicos, e também que sem oxigênio não há queima, certo? Falei sobre o gás carbônico, que é resultado da expiração, o ar que a gente coloca para fora, do efeito estufa natural, do vapor d'água presente na atmosfera, dos gases nobres também presentes na atmosfera e a função de cada um, e do ozônio, certo? Depois, nós vimos a poluição que essa poluição atmosférica pode dar. Falei para vocês sobre as funções que o ar possui, que são 3: retenção de calor, transporte de substâncias e manutenção da condição climática. Falei sobre as interferências humanas na poluição atmosférica, que são quais? Desmatamento, uso de combustíveis fósseis, produção de resíduos e queimada, certo? Somando essas 4, se dá a poluição atmosférica. E eu falei sobre os problemas gerados atualmente, como o efeito estufa, que ele é agravado. O efeito estufa já é natural, mas ele é agravado, e nós ficamos no ambiente interno mais quente. Falei sobre a destruição da camada de ozônio, sobre a chuva ácida, sobre a inversão térmica e sobre o smog, que é uma fumaça cinza que paira o ar e que aconteceu já 2 a 3 vezes em São Paulo. Falamos também sobre o ar e a saúde, as doenças que estão relacionadas ao ar, como gripe, resfriado, pneumonia, tuberculose, meningite e bronquite, certo? E na aula passada, nós começamos a falar sobre água e saúde pública, certo? Nós vamos dar agora continuidade à aula da semana passada. Lembrando que vocês precisam me enviar, para poder ter a presença, o caderno com tudo anotado, certo? Das coisas que eu vou escrever. Voltando aqui para a segunda parte da aula, certo? Onde nós vamos revisar um pouco do que vimos na aula passada. Estudamos sobre água e saúde pública, certo? Aqui é a parte 1. Vimos que a água é inorgânica, presente 65% a 70% do nosso corpo, que ela forma fluidos do nosso corpo, como sangue, linfa, suor e lágrimas, atua na digestão, ajuda a manter a temperatura do nosso corpo, importante no saneamento básico, causa diversas doenças aí, se ela não for bem tratada, e ela é tratada através de ETE ou ETA, certo? Isso aqui da aula passada. Agora, nós vamos para a segunda aula, para a parte 2. Aqui do tema, certo? E nós vamos estudar a poluição. Hídrica, certo? Poluição hídrica. O que vai ser a poluição hídrica? Ó, a água é considerada poluída quando possui substâncias que podem causar doenças ou patógenos, que são os micro-organismos, certo? A água é considerada poluída quando possui substâncias que podem causar doenças ou patógenos. Aí, os patógenos são micro-organismos. Nós temos
certo? Temos os tipos de poluição tipos de poluições hídricas, certo? Nós temos a poluição industrial, vamos falar agora sobre os tipos de poluição hídrica. Nós temos a poluição industrial, doméstica, agropecuária, a poluição do petróleo, a mineração, a poluição a partir da radiação e lixo hospitalar, certo? Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. A poluição hídrica das indústrias, poluição atmosférica das indústrias quando elas jogam a poluição no ar, e a hídrica quando elas jogam esses poluentes na água, certo? Por quê? Vários resíduos, várias etapas da indústria geram muito lixo, certo? Lixo entre aspas, que o nome certo é resíduo. Por exemplo, na indústria têxtil, quando se vai produzir roupa, se usa muita tinta, e muitas vezes essa tinta é jogada no rio, certo? E como essa tinta ela se dissolve muito na água, ela contamina grande parte ali do líquido existente naquele local, certo? Temos ainda a poluição hídrica doméstica, que é muito comum no Brasil, porque as pessoas não fazem corretamente o descarte de lixo, certo? Aí é um problema geral. Tanto de alguns locais não tem uma coleta seletiva, não existe uma coleta de lixo geral. Então as pessoas ficam à mercê da sociedade, à mercê dos políticos, para resolver esse problema. E acabam também erroneamente jogando lixo nos rios e tal. E às vezes até botando a saída de esgoto das suas casas também nos rios, fazendo com que todo esse local aí fique extremamente poluído, certo? Que acontece um fenômeno que a gente vai ver mais no final da aula. Olha para aí, quantas coisas daqui poderiam estar no lixo aí, no lixo reciclável e nos aterros sanitários, etc. Certo? Temos aqui a poluição agropecuária, que é a poluição gerada a partir dos rejeitos da agricultura, certo? Por quê? Todos esses bois aqui e vacas comendo pasto vão prejudicar a filtração e a utilização do rio aqui, certo? E às vezes os agricultores colocam agrotóxicos e quando chove esses agrotóxicos escorram todo para o rio. Também é um tipo de poluição agropecuária, certo? Temos a do petróleo. Quem lembra aqui que inclusive aconteceu aqui em Pernambuco? Podemos até ler uma notícia sobre, né? Poluição. Olha aqui. Entenda vazamento de petróleo nas praias. De petróleo nas praias do Nordeste, certo? Realmente aconteceu. Olha no litoral. Um ano depois, Marinha inclui investigação, certo? Aqui há um ano, foi em 18 de setembro. Então aconteceu em 18 de setembro. Essa matéria foi publicada em 2020, então aconteceu em 2019, certo? E até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu. E esse petróleo ele é extremamente tóxico
para a saúde humana, certo? Também existe a poluição hídrica a partir da mineração, certo? O que é a mineração? A mineração é a forma de se explorar os minérios, ou seja, os recursos geológicos da Terra, como rochas, pedras, etc. E aí se gera muito rejeito, e esses rejeitos possuem metais pesados que são tóxicos para a saúde humana, certo? Também existe a poluição hídrica a partir da radiação, praias, rios ficam cheios de componentes nocivos à sua saúde por conta de dejeitos radioativos. Aqui no Brasil isso não é tão comum, certo? Mas no Japão, China, é extremamente comum aí a água ficar inviável de tanta radiação que ela possui. E por último, temos o lixo hospitalar, que é quando o lixo gerado no hospital ele é descartado de forma errônea aí na água, podendo contaminar também, porque o lixo gerado no hospital, você não sabe em que paciente ele tocou, em que parte do corpo ele tocou, ele pode estar transmitindo doenças, certo? Também já aconteceu aqui em Pernambuco das pessoas venderem lençóis, camas, lençóis de hospital usadas, certo? Tem lojas que vendem, por exemplo, lençóis do Português, lençóis da Restauração, lençóis da Agamenon, só que não comprem se vocês verem, digam para os seus pais não comprarem, porque pode estar contaminado com alguma doença, essa doença pode vir acabar afetar sua vida e dos seus familiares que utilizarem esses produtos, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Na próxima aula nós vamos para a segunda parte sobre água e saúde do planeta. Vamos estudar o que é eutrofização e as doenças transmitidas na água contaminada, certo? Ó, na aula passada a gente viu tratamento de água e nessa aula de hoje nós vimos um pouco sobre a poluição hídrica, certo? Eu falei para vocês os tipos de poluição hídrica que são industrial, doméstico, agropecuário, do petróleo, mineração, radiação e o lixo hospitalar. Todas essas são formas de poluições hídricas, certo? Lembrem de copiar essa partezinha aqui, é bem pouca coisa que eu coloco para vocês escreverem e mandar foto para mim para eu poder colocar presença em vocês. Se vocês não enviarem, eu não tenho como saber que se vocês assistiram a aula ou não, e aí eu não boto presença, certo? Tem muita gente que está online, não está fazendo isso e acaba levando falta, certo? Obrigado e até a próxima.